Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, em clima de Halloween, faltando aí apenas 2 dias pro Halloween, eu vou falar sobre VHS. Que saudade que eu tava de found footage, desses filmes do estilo aí de Atividade Paranormal, cenas filmadas com a câmera na mão, com cenas assustadoras, histórias marcantes. São pequenos curtas que são colocados aqui dentro do filme do VHS. Tá de volta aí esse ano, VHS Halloween. Esse que eu assisti tá disponível na Prime Video para quem quiser. Uma ótima pedida aí para assistir na sexta-feira também. Você que curte found footage, esse estilo de terror. E bora lá, bora pra review. Vamos falar um pouquinho sobre essa franquia, especialmente sobre esse último filme, o 7º filme. Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like, curtir esse vídeo, se inscrever no canal principalmente, tá bom? Não basta só curtir os vídeos, se inscreve aqui se você gosta dos conteúdos que eu trago, das minhas reviews, enfim, falando sobre filmes, séries, livros e tudo mais. Não deixa de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos, hein? A franquia de VHS tem dado o que falar ali, às vezes é muito comentada, às vezes muito criticada, sempre tá ali na média, por conta dessa característica única, né, da franquia, que é em um filme só, você colocar ali como se fossem fitas perdidas, né, histórias, como se fossem quase contos, de imagens recuperadas de situações estranhas que pessoas passaram e conseguiram capturar em alguma gravação. E o filme que originou aí a franquia, ele foi lançado em 2012 e fez muito sucesso com a galera que gosta de found footage. A gente tinha saído aí de Atividade Paranormal, que estava indo teoricamente bem ali nos 3 primeiros filmes, depois começou a ter muito spin-off e os filmes foram decaindo de qualidade e ficou meio maçante, o pessoal meio que desistiu. Aí VHS surge em 2012 com força total para tentar aí reanimar esse estilo de produção, que é muito legal porque ele é colaborativo, né? Cada história que é mostrada no filme do VHS é uma direção diferente, o que dá ali força para que esse filme exista, né? Você tem a colaboração de várias pessoas ali, vários diretores e cineastas. E tem essa questão do valor investido no filme, que esses filmes de found footage são bem menos investimento do que os blockbusters que a gente vê aí nos cinemas, né? Então é uma aposta legal de você trazer essa criatividade sua ali pro terror, utilizando poucos artifícios, uma locação só, a câmera na mão, efeitos visuais para contar a sua história, investindo pouco. E logo em seguida ao VHS de 2012 teve aí a continuação, a sequência VHS 2, que saiu em 2013, no ano seguinte, mantendo ali o padrão das histórias. E é aquilo, sempre dentro das imagens que tem ali no filme, vão ter uma ou outra que o pessoal vai gostar mesmo, que vai sentir aquele terror, porque é um terror de suspense e psicológico que rola ali, de você estar acompanhando como se você estivesse ali no local, né? Então essa sensação de câmera na mão te traz para a primeira pessoa. Você não enxergar muita coisa, ter só aquela iluminação central, é o que faz com que esses filmes sejam estranhamente assustadores e que o pessoal goste tanto de acompanhar. Assim como eu gosto muito daqueles filmes de sanatório, Bruxa de Blair, essa vibe assim de claustrofobia, que você tá ali com a pessoa e não consegue enxergar o mal adiante, só quando você aponta a luz e toma aquele susto. E, enfim, seguindo de VHS 2, tivemos o VHS Viral, que saiu em 2014. Esse aí eu não lembro se eu vi, já faz tanto tempo, gente. Eu sei que eu vi o 1 e o 2, agora o restante que eu vou falar aqui eu não me recordo, provavelmente eu não vi. Depois do VHS Viral veio o VHS seguido de VHS 94 e VHS 99. Ali em 2021, 2022, foi quando a franquia deu uma decaída de qualidade, o pessoal reclamou bastante. VHS 85, que foi em 2023, VHS Beyond, vou botar aqui todos os posters para vocês verem na tela. E agora, esse ano, em 2025, o VHS Halloween, que traz essa proposta
né? Diferentemente ali do VHS 85, que traz imagens recuperadas ali dos anos 80, toda uma vibe diferentona, antiga. Aqui vão trazer imagens, né, fitas de cenários ali de Halloween, das crianças, doces ou travessuras, indo na rua pedir doce, explorando ali, vai ter Casa Mal-Assombrada, Maníaco, Casa dos Horrores. Eles montam ali toda uma estrutura, como se fosse um trem fantasma, né? Os bonecos pra te assustar. Então vai ter esses tipos de histórias aqui, o que é bem legal para trazer a gente para esse clima. VHS Halloween. Das histórias que foram contadas, eu gostei muito de duas. Uma mediana e as outras duas bem fraquinhas, assim. Saldo até que positivo, que mantém ali a característica da franquia, né? Que, de certa forma, todas elas têm uma tensão e uma agonia específica. Inclusive, teve uma das histórias que eu fiquei bem, assim, enjoada, mesmo sabendo que aquilo ali não era real, que eram efeitos práticos da pele da pessoa, enfim. Me deu uma sensação, a gente assiste justamente pra sair com medo. Se não for pra sair com medo, vejam de noite esse filme, gente, antes de dormir. Com as luzes apagadas, tá bom? Não vem me ver filme de VHS, de found footage de dia, não, com a luz acesa. Assim não vale. Vamos combinar? Combinados? Então, assim, eu super recomendo o VHS Halloween pra gente ver essa semana. Tem na Prime Video disponível pra vocês. Será que eles têm mais pra onde ir? Pra onde explorar? Não sei, na minha opinião tem. E o legal é que eles poderiam pegar essas histórias que funcionaram dentro do VHS, de repente uma grande produtora investir naquilo e transformar em um filme bom, sabe? Porque tem uma história, tem uma narrativa interessante nessas duas histórias que eu gostei. É a primeira e a segunda. Eu vou falar aqui nessa parte com spoiler, então se você não viu, veja o filme primeiro, depois você volta aqui nessa parte com spoiler. A primeira história, a primeira fita, a gente conhece ali duas meninas por volta ali de 18, 19 anos que se fantasiaram e estão ali na rua querendo tocar o terror, se divertir. E é isso que elas fazem, elas saem nas ruas, elas começam a roubar doce, fingir que é criança, aquelas brincadeiras bobinhas, né? E em um certo momento elas estão sentadas ali no parque e elas se deparam com uma casa que elas não foram ainda, é uma casa super interessante, tem uma iluminação toda de Halloween ali, né? E elas vão ali na fome, na ganância de mais doce. A porta se abre dessa casa e aparece uma mão com uma cesta de doces, falando ali cuti-cuti, uma coisa assim, querendo, atraindo as meninas pra lá. Eles entram nessa casa e aí começa a acontecer coisas muito sinistras, Aparecer pessoas totalmente deformadas. Tem um cara que ele parece um bebezão, tá vestido de bebê e ele também tá todo inchado, com as pupilas dilatadas, e ele fica chorando. Aí eles acham uma menina que supostamente tinha desaparecido ali na região na época de Halloween, que ela era uma líder de torcida. Então ela tá com a roupa de líder de torcida, tá com a Maria Chiquinha, mas tá com esse rosto deformado, inchado. E essa presença de uma mulher, que foi essa que apareceu ali com a cesta, e a ideia ali é que ela atrai as pessoas pra cuidar como se fosse bebês, como se fosse filhos dela, porque ela perdeu o neném que ela tinha ainda grávida por conta de um suicídio. E vai se desdobrar ali em poucos minutos esse curta, nessa situação aterrorizante, em que elas não conseguem mais achar a porta de saída, porque simplesmente aonde tinha a porta de entrada da casa sumiu, tá só a parede, e elas ficam naquele lugar bizarro, que tem leite espalhado pelo chão, tem cocô em um outro quarto, é um banheiro todo sujo, enfim, um cenário horrível, sem iluminação nenhuma. E aquela figura de mamãe super sinistra, que eles conseguiram fazer muito bem, captar essa essência. Elas não saem de lá daquela casa, né? Se deram mal nessa. Mas eu achei muito bem feito, porque eles conseguiram criar toda uma narrativa em poucos minutos e transferir aquela atmosfera aterrorizante.
E agora, com relação à segunda história, a gente tem ali a imagem de um cara que ele fez parte de um grupo de adolescentes também que estavam fantasiados na noite de Halloween, mas ele é o único sobrevivente de um crime que aconteceu onde todos esses adolescentes juntos morreram e tiveram seus olhos arrancados. A polícia leva ele ao local, aquela casa, aquela estrutura, e em paralelo a esse momento em que a polícia leva ele, aparecem as imagens da fita do que realmente aconteceu. Os amigos ficam ali em roda e no centro tem um telefone preto ali em cima da mesinha. Enfim, parece aquelas marcas antigas e tem algo escrito em outra língua na parede. E esse menino, o principal suspeito, ele lê aquela frase que tá de cabeça para baixo, ele lê umas 3 vezes, 4 vezes, o telefone começa a tocar. Só que esse telefone não tá conectado em nada, ele tá simplesmente ali na mesa. E ao atender o telefone, quando ele atende o telefone, ele escuta algo que a gente não consegue escutar, que faz com que ele seja possuído ali no momento e todas as pessoas comecem a levitar, a se bater e tal, e ele vai lá e arranca os olhos das pessoas de uma forma bem sinistrona. Então tem uma mitologia por trás ali que poderia ser expandida em um filme. Entre essas histórias aparecia uma fita que era de uma história em comum, que ela foi fragmentada em pedaços ao longo do filme. E essa eu achei bem ruinzinha, pra falar a verdade. Que existe um experimento, um laboratório, tem pessoas ali que foram chamadas para serem cobaias de diferentes idades, para experimentar um novo refrigerante. E aí, quando as cobaias começam, dentro de uma sala de contenção com vidro, a experimentar esse refrigerante, elas são ou atacadas pelo que tem ali dentro da latinha, ou são possuídas e começam a expelir gosma, vômito preto para tudo quanto é lado, a se matar e matar os outros envoltos, quando aparecem cenas que tem mais de uma cobaia no mesmo local. E fica muito repetitivo desde o início até o final desses cortes. Só isso, é o experimento acontecendo e não tendo solução. O terceiro curta, ele é bem loucão também. Ele acontece ali entre um grupo de jovens também no Halloween, fantasiados. Eles chegam numa casa, em frente a uma casa para pedir doces, e tem ali uma bacia grande de doces e tá com uma placa falando um por pessoa. Ele prova aquilo ali, ele acha delicioso, ele quer mais. E aí, quando ele vai tentar pegar outro doce, aparece uma mão da tigela e puxa ele pra dentro. E aí todos os amigos, eles são sugados por essa tigela sinistra de doces e param em um galpão, um lugar escuro. E aí tem uma figura de um boneco, como se fosse um rei de doce, né? Como se fosse um mascote da marca de doce. Começa a matar um por um ali dentro e colocar numa esteira onde eles vão ser cortados, parte do corpo dele, como se fosse uma fábrica, esteira de fábrica. Vai ser cortado e vai ser recheado ali, colocado uma casca de chocolate. Vai ser novamente posto em uma tigela e disponibilizado ali para as pessoas experimentarem. Elas achando que é doce e, na verdade, é pedaços de pessoas, órgãos humanos. E essa é uma história que é muito fantasia. A outra história, a quarta história, já é de 2 caras que trabalham uma espécie de não é locadora, mas é uma casa de vídeos, enfim. E eles fazem ali gravações de crianças, registrando ali as crianças. E aquela região da cidade já tem ali a fama de crianças desaparecerem na época do Halloween. A gente vai descobrir que um desses 2 caras que trabalham ali, ele é um maníaco que ele depois captura essas crianças, faz gravações sinistras deles. Foi esse que me deu agonia, porque tem cenas onde tem o corpo ali no chão e ele começa a cortar parte da pele das crianças, usar no rosto. Enfim, torturar elas e elas gritando com sangue, sem pele, assim, bizarríssimo, bizarríssimo. Porque teve um impacto pra mim visual ali do gore, de você ver a parte da tortura, né? E por último, mais ou menos importante, a quinta história, e também sai ali do realismo, vai totalmente pro escambau do sobrenatural, que foi a Casa dos Horrores. Tem o pai e o filho, que eles têm essa tradição, né, de no Halloween fazer Casa dos Horrores, mas já fazem anos que eles não fazem. Que eles não montam essa Casa dos Horrores ali no bairro pra todo mundo se divertir. O filho já tá mais crescido, ele não tá tipo, não tô afim, pai. Mas aí eles decidem que nesse Halloween vai acontecer. Então junta ele e a mãe, e eles constroem essa estrutura gigante
com os bonecos assustadores lá dentro, iluminação, ambientes, tem ali uns 4, 5 ambientes. E no dia tem uma fila enorme de crianças ali, né, e pessoas interessadas. Ele começa a fazer um discurso e ele coloca pra tocar um disco que ele achou numa loja suspeita, que é o disco da Casa dos Horrores. Tem toda uma história ali, coisas saem do controle e o garoto, o filho, ele tá com a câmera, então ele tá registrando isso tudo enquanto tá acontecendo, e ele saindo, né, de cada ambiente e cada vez menos pessoas indo com eles. Tem parte que aparece como se fossem fantasmas voando e matando todo mundo. Tem uma parte que parece mortos saindo de tumba, mordendo a pessoa e arrancando um pedaço da pessoa. E no último ambiente já aparece uma bruxa literalmente, cara verde, chapéuzinho, roupa e a vassoura, e ela sai voando, cravando a vassoura nas pessoas que estão pela rua. Ela sai da Casa dos Horrores e sai matando geral, arrancando cabeça. Então fica muito, muito fantasia. A gente entende que eles quiseram usar todos esses elementos mais caricatos do Halloween, né? O zumbi, a bruxa, os fantasmas, os mortos-vivos. E foi isso. Essas são as histórias que aparecem em VHS Halloween. Acho que vale a pena conferir. E quero saber qual dessas histórias do VHS Halloween vocês mais gostaram, se também gostaram como eu das duas primeiras. Ficou interessado em conhecer essa franquia? Eu já indico o primeiro VHS, que ele é muito bom. E aí você pode explorar à vontade esse mundo das fitas e das imagens que foram resgatadas, né? As imagens reais resgatadas. É isso, gente. A minha nota aí para VHS Halloween 2,5, 3? Acho que 2,5. 2,5 pra Halloween, pelo saldo final, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de comentar aqui, curtir, compartilhar, se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!